Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, dando sequência a noções preliminares, vamos dar uma lida aqui no capítulo 3, Método. É uma discussão que é feita com relação, mais uma vez, aos opositores do Espiritismo. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e persuadir-se de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, que a maneira é conveniente, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto ao púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e por isso queremos dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente aproveitar-se aqueles que desejam se instruir por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Crê-se geralmente que, para convencer, basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico. E, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor. Porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. E aqui, precisamente, está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material, quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si quando não crê ter um espírito em si? Em vão, acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis, contesta-las-á todas porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e esforçai-vos, antes de tudo, fazendo-o a observá-la, de convencê-lo de que nele há alguma coisa, ou nela há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista.
Mas para isso há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer o incrédulo, mesmo pelos fatos, convém assegurar-se da sua opinião com respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em uma sobrevivência ao corpo, em uma individualidade após a morte, se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles, não há dúvidas, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não se resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos, em presença de uma explicação racional, é preciso disso executar. Os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: façam-me ver e crerei. Aos que são mais francos e dizem claramente: veria e não creria. A segunda classe de materialistas é a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aqueles que o são por indiferença, e pode-se dizer, por falta de melhor, não são de propósito deliberado, e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com a relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob as cores que sua razão não pôde aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentai-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, compreender-nos, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia, mas, colocando-vos sobre um terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista, e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação.
Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome, não tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos da má vontade. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, de que fazem suas delícias, fecham os olhos para não crer e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Não falaremos para lembrar de uma quarta categoria, que chamaremos a dos incrédulos interessados ou na de má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o Espiritismo, mas ostensivamente condenam-no por motivos de interesse pessoal. Não há nada a dizer, com nada a de fazer com eles. Se o materialismo puro se engana, tem ao menos para desculpá-lo a boa-fé, esse pode conduzi-lo, provando seu erro, naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque, não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente, e com eles os interesses que acreditavam salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances, entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreendem as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade. Porque experimentaram decepções, então desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Então, na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados, é ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta da experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos o é geralmente porque lhes pede o que não devem, ou não podem dizer porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim, anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos e etc. Daí, frequentemente, as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se prevenir. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todos, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. São geralmente espiritualistas por princípio e, na maioria, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos senão serem coordenados e formulados, sendo o Espiritismo para eles
um raio de luz, uma claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor, porque os livra da angústia e da incerteza. Se daí lançarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. É propriamente falando uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar na doutrina espírita, têm o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em os ouvindo, crer-se-ia serem completamente iniciados. Disso se encontraram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e também nos modernos. Entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa, além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não contentam em admirar a moral espírita, mas praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se para aproveitarem os seus curtos instantes, caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento mau. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E há, enfim, os espíritos exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente puéril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar muito facilmente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque se desconfia, com razão, do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão, sem o quererem, armas aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é justo nem racional, mas sabe-se, os adversários do espiritismo não reconhecem senão sua razão como sendo de bom quilate, e conhecer a fundo aquilo que falam é menor dos seus cuidados. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos.
o que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples, a de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante ou supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreendem-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Ou seja, 75% já se conquistou. Antes de dar sequência aqui, vamos fazer um pequeno comentário, né? Ser espírita é necessariamente ter de convencer outras pessoas a ser espírita? Não, né? Mas é defender a bandeira, né? Sempre que numa discussão, numa situação, me for chamada a opinar, que opine defendendo a bandeira do espiritismo. Seja eloquente sempre nas suas explicações. Não seja fugaz, né? Mas, se desejar conduzir alguma pessoa que está incrédula a crer no espiritismo, o faça sem imposições, né? Faça a pessoa julgar por si própria. Faça a pessoa a refletir por si própria. É assim que tem que agir, né? Porque quando se tenta impor alguma coisa a alguém, né, uma crença a alguém, pode-se correr o risco de fazer justamente o que um espírita não pode fazer, né? Porque ao impor um raciocínio, ao tentar forçar, pode-se criar um impasse, uma barreira, né? E isso não é fraterno, isso não é caridoso, né? Pode levar a pessoa a um estado perturbador, também não é recomendado. Pode fazer com que a pessoa passe a ser seu inimigo pessoal, né? A pessoa passar a ter você como uma pessoa inimiga por conta das suas ideias. Também isso não é viável. Então, diga à pessoa como você pensa e a pessoa que reflita para saber se aquilo lhe atende ou não, né? Se a pessoa não tiver bagagem intelectual para aprender, ela não vai aprender ali, mas não significa que ela não possa aprender depois. Então isso vai da reflexão. Mas como é que ela vai saber depois, né? Então esteja sempre preparado para indicar-lhes boas leituras, bons estudos, porque esse é o caminho, é o estudo. Aqui ele fala muito das pessoas que o grupo das pessoas que se apaixonaram tanto pelo espiritismo que acreditam em quase tudo. E isso aí é um problema, né? Porque a pessoa tem que saber no que acreditar, né? Tem que ter cabeça para não cair nas mistificações, né? Nos falsos profetas que aparecem aí se intitulando como espíritas e no fim são apenas pessoas orgulhosas, vaidosas, pessoas tementes a um Deus diferente do que é pregado aqui no Espiritismo, e, portanto, elas acabam agindo de forma leviana. Portanto, ser espírita tem que ser cauteloso. Bom, aí pergunta-se aqui, é útil convencer um incrédulo obstinado?
Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se opõe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que recusam dirigi-vos, pois, aos homens de boa fé, cujo número é maior do que se crê. Esse é o exemplo, e em se multiplicando, vencerá mais resistências do que as palavras. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos e aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar, espalha-se pela força das coisas e porque torna feliz os que professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a calar-se ou a render-se. Então, só completando mais um pouquinho aqui, pior é o incrédulo que, ao ouvir alguma coisa oriunda do espírita, é dizer que aquilo é coisa do demônio, que aquilo é do mal, é diabo, do diabo. Porque essa pessoa é limitada, ela não tem a crença na verdade, né? Por quê? Porque se ela crê na existência de demônio, crê na existência de diabo, ela está muito, mas muito distante de poder entender a filosofia dos espíritos, né? E aí, portanto, esse tipo de pessoa, se você não tiver um trato muito especializado, se você não for um espírita de uma capacidade, né, elevada em doutrinar as pessoas, não deve se atrever a mudar a cabeça dessas pessoas, né? Porque você só vai criar inimizade, só vai criar para você problemas. Então, se a pessoa se apresenta a você dizendo que essas coisas são coisas do demônio, coisas do diabo, afaste-se. Deixe que ela fique ainda mergulhada nos seus problemas. A providência divina é que deverá fazer essas transformações, né? Então, se você jogou é como você querer pôr boas sementes na areia, né, seca, e querer que ela germine, né? Não vai germinar. Bom, então esse aqui é um resumo, né, básico desse capítulo do método. Bom, existe aqui, eu apresento mais algumas reflexões. A gente vai aqui para a última, que diz aqui: aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. O que é Espiritismo? Esta brochura, de apenas uma centena de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões ou objetivos que estão naturalmente dispostos a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não quer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Então, eu provavelmente farei aqui uma playlist curta sobre o que é o Espiritismo, certo?
que obviamente vai ser esse o título, que vai estar distinta desta daqui. A segunda, ele diz o Livro dos Espíritos, que nós já temos na nossa playlist. Terceiro, o Livro dos Médiuns, que é esta playlist que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. A quarta, ele diz, a Revista Espírita é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que disse das outras obras precedentes. Ele é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas está mais proveitosa ou mais inteligível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. É claro, nessa revista espírita ela é um compêndio que vai sendo, foi atualizada várias vezes, apresentada várias vezes, e que só vai corroborar, né, com todos esses ensinamentos que foi dado. Mas aqui ele não está citando, mas ainda temos a Gênese e o Céu e o Inferno, que são as formando as 5 obras de Kardec, né? Então eu estou pensando fazer o seguinte, mais alguns dias aí pela frente, eu lanço uma nova playlist que vai ser o estudo do Gênese, tá? Então vou ter, além do Livro dos Médiuns, que vai estar rolando, será o Livro dos Médiuns segundas, quartas e sextas, e o livro do Gênesis eu vou colocar aí mais para frente, mais alguns dias aí para frente, e a gente vai colocar então mais uma playlist, que provavelmente eu fecho na quinta e sexta, terça e quinta. E aí, por exemplo, vai ter uma dinâmica diferente em relação ao Livro dos Espíritos, que foi diariamente, certo? Além dessas 2 obras que eu vou trabalhar, haverá outras que são um pouco mais esporádicas, uma vez por mês, né? Serão as parábolas de Jesus, uma vez por semana, provavelmente, eu vou colocar os personagens da história que foram importantes aqui na divulgação do Espiritismo, tá? Antes mesmo do Kardec, então não era divulgação do Espiritismo, né? Mas antes mesmo do Kardec, as manifestações mediúnicas que existiram e como foram abordadas. Então sempre teve pessoas que foram reconhecidas. Curioso é que a gente não vai ver muita coisa do povo brasileiro, né? Porque basicamente França e Estados Unidos, alguma coisa na Inglaterra, que eram os povos que sempre gostaram de registrar, né, tudo que acontece na sua sociedade. Então, portanto, acontecem esses eventos aqui e acolá, mas, por exemplo, aqui no Brasil, pouca coisa temos. Vamos colocar aí sobre alguns personagens brasileiros também, é claro, mas são chavões, né? São chavões. E eu também vou fazer uma playlist sobre o meu próprio livro, né? Que já que eu vou fazer de todas essas obras literárias aí dentro da espiritualidade, vou fazer também uma playlist sobre o meu livro A Vida Sob Nova Visão, tá? Ali eu vou então estar defendendo minhas teorias, que podem ou não, né, também ser de agrado de vocês. O meu conselho, né, o meu propósito aqui é que você, né, construa dentro do YouTube, né, construa lá a sua biblioteca. Então você vai lá na playlist do Livro dos Espíritos, que já foi completa, né, que já está completa. Tem ela na sua biblioteca, né? Você acessa o meu canal, vai lá na playlist Livro dos Espíritos e acrescenta ela na sua biblioteca. Aí se você quiser rever algum livro, alguns episódios, você vai lá, né, e checa lá os comentários, as discussões. E aí faça também para o Livro dos Médiuns e para as outras playlists que eu colocar. Aí você faz a sua biblioteca. E é interessante também que você tenha um caderno de anotações.
né? Porque é um estudo didático, né? O professor aqui pode ser meio ruinzinho, mas é um estudo didático e depende muito de você para você aprender bem a coisa. Eu falo um caderno porque eu sou da época do caderno, mas se você preferir fazer no computador lá sua agenda, seus resumos, faça da forma que você interpretar, conseguir, né, ter maior habilidade e conseguir fazer um melhor estudo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e vamos levar a sério esse estudo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.